Olá! Sexta às 3, aqui estamos nós outra vez, tudo bem? Estou então à espera que comece a chegar mais gente para me acompanhar aqui no tema desta semana, que é o luto. Eu não sei se conseguiram ver o post que eu pus no ar sobre esta questão, que é uma questão que para mim é realmente muito querida no sentido em que realmente eu tive e lutei durante bastante tempo com resistência à mudança. Então, o luto para mim foi sempre um assunto delicado, ao qual eu nunca quis olhar muito, tanto que seja o luto de uma morte ou o luto de um fim de uma situação, o fim do relacionamento, o fim de uma amizade, a partir de um animal, o que seja, ok? Começo então a ter aqui mais pessoas comigo. Olá, obrigada por estarem todos aqui. Um, então vamos lá começar a falar então desta questão do luto. Como eu disse, portanto, no post que eu coloquei, eu fiz a distinção entre o luto da morte e o luto da vida. Olá Maria, beijinhos. Em relação ao luto da morte e o luto da vida. Porquê? Qual é que é a grande diferença? É que realmente o luto da morte é algo inevitável. Mas, um, mas que também a pessoa foge, não é? A pessoa arranja muitos subterfúgios. Olá, outra Maria. Há várias Marias na Terra. Ou seja, um, o luto em vida, o luto em vida, ou seja, aquela perda daquela pessoa, daquela situação, nós realmente também arranjamos subterfúgios para não ir àquela dor. Quando é o luto de uma perda, de uma morte, de uma pessoa, de um ente, de uma pessoa, de um animal, o que seja, aqui a grande diferença é que nós somos obrigados a ficar de frente e encarar a nossa mortalidade. Isto causa-nos alguma dor. Ou seja, é impossível, nem que seja por 5 minutos, nós não refletirmos sobre há um fim. Eu não vou voltar a ver aquela pessoa, eu não vou voltar a ver aquele animal. E associada a isto há também aquela questão muito interessante que é tipo os meus projetos para aquela situação acabaram. E então isto obriga-nos a reformular tudo, a reformular muita coisa, não é? Esta questão da gestão das expectativas, a gestão da dor, obriga-nos a vir aqui ao fundo de nós próprios, àquela dor profunda que está aqui que nós muitas vezes não queremos olhar. Então, normalmente há duas formas, que é, ou a pessoa estende o luto, e normalmente vemos isto nas gerações mais velhas, quando morre o marido ou assim, não é? Que há pessoas que vestem de preto durante anos e nunca mais largam o preto, como se a própria vida delas acabasse. Em sociedades, por exemplo, muçulmanas mais restritas, realmente o fim do casamento, ou seja, a partida do marido é realmente o fim daquela mulher, ela é praticamente obrigada a ficar isolada e pronto, e acabou. A partir dali acabou mesmo. E nós, mesmo tendo super ocidentalizados, ocidentais e super ocidentalizados, e tipo uma mente super aberta, a verdade é que há sempre esta tendência inicial de morre uma coisa, morre uma pessoa, quando eu falo uma coisa é uma situação, não é? Mas morre uma pessoa e a nossa tendência é, ok, então vou também acabar com, entre aspas, com a minha vida agora, ou seja, todos os meus projetos ficam suspensos, toda a minha vida fica meia suspensa, porque eu não sei muito bem como é que eu vou conseguir levar isto para a frente. E isto significa que quando a pessoa faz isto é por respeito à dor do outro ou da partida do outro, eu não vou olhar para a minha dor, não quero transmutar esta energia, porque é como se fosse um desrespeito para a história que aquela pessoa deixou, para a história que aquele animal deixou na nossa vida. Não há certo nem errado. Efetivamente há planos que acabam, há planos que precisam de ser mudados, mas a morte, principalmente quando são assim estas situações mais pesadas, mais inevitáveis, mais tipo quase violentas, não é? Tipo, é um fim abrupto. São situações que acontecem na nossa vida com uma particularidade muito interessante que é obrigar-nos a pôr-nos no nosso eixo. Que é, isto está a acontecer e só tens duas alternativas. Ou sentes. Não dá para fingir que não sentes. E quando nós começamos
estender este luto, que mesmo quando este luto é estendido, é também uma resistência a não ir a essa dor. Estamos a viver a perda de outra pessoa, não vamos muito perceber, não queremos muito perceber porque é que nos dói realmente, o que é que significa realmente isto para nós. Só que acontece que, em relação à morte, pronto, é sentir, é muito interessante, porque quando isto acontece, isto obriga-nos a olhar para a nossa vida de uma forma muito concreta, que é, eu tenho levado a minha vida de determinada forma, isto aconteceu, isto vai-me obrigar a mudar completamente a perspectiva que eu tenho em relação à minha vida, isto vai-me obrigar a olhar para aquela dor. É mesmo, é um divisor de águas, como dizem os brasileiros, né? É uma altura divisora de águas, ou pelo menos esse é o papel fundamental, espiritualmente falando, do luto. É um divisor de águas na vida. É tipo, ok, agora para tudo, por estes breves momentos, sente, não é pensar, não é analisar, é sente e vê, ok, o que é que tem que mudar? E aqui pode vir uma série de situações, pode vir o apego, pode vir esta questão de ser demasiado controlador. Nós não controlamos nada, nada realmente é nosso, é tudo um empréstimo, a vida é infinitamente superior a nós a nível de inteligência, sabe perfeitamente como é que há de seguir com o rumo dela, e quanto mais nós tentamos controlar, mais vamos perder. E realmente, quando acontece aqui esta morte, é esta resistência, não só a permitir que a vida siga o seu curso natural em nós, como também reflete a nossa capacidade de viver sem estar a controlar. Pronto, basicamente é isto. Agora, quando é o luto em vida, que esta parte é realmente a mais interessante. Quando acaba um relacionamento, quando há uma situação que obriga a uma mudança drástica em relação a ela própria, ou seja, uma mudança de paradigma na nossa vida. Quando, sei lá, tantas situações, ok? Mas quando há um fim de qualquer coisa, que nós somos obrigados a ser confrontados com esta questão de ser o fim, realmente há um período que nós temos que aceitar, que é isto de perder o que eu tinha antes, ou deixar de fazer as coisas como eu fazia antes, deixar de ter a pele que eu tinha antes, isto custa-me aceitar. Então, quando são estes momentos de grande transição, nós espiritualmente chamamos realmente de morte. É um período de morte. Porquê? Porque há uma mudança. A pessoa que se era, já não é, ok? Mas há este período de ajuste, que é então o período de luto, e é fundamental, tem que ser respeitado. Resistir a este período de luto e sair de uma situação e entrar a correr imediatamente noutra, para não sentir que mudou tudo, isto significa simplesmente que é uma grande, grande, grande resistência à mudança. As pessoas que são mais resistentes à mudança são aquelas que realmente acabam por ter mais perdas na vida dela, a vários níveis, não é? Isto vai obrigá-la a ter vários lutos. É muito interessante porque eu ontem estive a ver uma humorista que eu adoro, que é a Beatriz Gosta, e eu chorei a rir, porque ela é tipo a parte cómica, né, daqui do 6 às 3, porque ela também faz tipo conselhos amorosos, mas ela é tipo on time, as pessoas mandam-lhe as situações e ela responde on time, muito, e a verdade é que os conselhos são tipo geniais, então eu fartei-me de rir. Então havia lá uma situação que era também esta questão do luto em vida, ou seja, que um relacionamento tinha acabado, ela tinha ficado magoada com aquilo, mas entretanto tinha-se interessado por outra pessoa, não é? Mas ainda estava muito preso ao sentimento que tinha lá atrás com o outro e não sabia então se havia de avançar, etc, etc. E a Beatriz gosta, eu aconselho todos a seguir e a ver, porque realmente é hilariante. Mas disse uma coisa muito interessante, que ela disse, olha, eu não sei que idade é que tu tens, mas se for antes dos 20 anos, epá, a nossa cabecinha não dá para estar aqui não tem estrutura suficiente para aguentar estas mudanças todas, então realmente tem que haver esta parte, ela não disse luto, das outras pessoas que eu não lembro, mas realmente tem que haver aqui esta parte do luto de integração do fim, porque senão vai ser tipo ferida em cima de ferida. Mas se tiveres mais de 30 anos, já é mais fácil, ou seja, fazes o luto interno, mas isso não implica que não te envolvas com outras pessoas, porque consegues dividir as águas. Bom, nem sempre é assim, não é? Há pessoas com 30 anos que também não têm a mesma estrutura, continuam a não ter a mesma estrutura que tinham aos 20, não é? Cada caso é um caso, mas a verdade é que é muito interessante porque realmente denota olá a todos, denota
esta parte interessante de que realmente tem de haver uma estrutura para conseguirmos aceitar a mudança e para conseguirmos aceitar as nossas dores e para conseguirmos aceitar as nossas frustrações. E quanto mais resistência nós temos a aceitar as nossas dores e as nossas frustrações, mais perda nós vamos atrair para a nossa vida. Que é tipo, parece, é estranho, não é? Porquê? Porque há esta ilusão de que nós vivemos a nossa vida no controle total, que estamos sempre a controlar. Ok? Boa. Agora, esta parte do luto, a parte importante dela é realmente o sentir. Tem que se sentir. A pessoa não sabe o que é que tem, a pessoa não sabe porque é que está assim, a pessoa não sabe. Não é pensar que ela vai chegar à conclusão, não é pensar que ela vai perceber porque é que isto aconteceu. É sentir profundamente, é sentir aquela. Não é ser masoquista, não tem nada a ver com masoquismo, tem a ver realmente com o respeito pela dor que a pessoa está a sentir. Quando os nossos filhos vêm ter connosco a chorar, nós perguntamos assim: o que é que se passa? E estamos ali a esmiuçar, até que eles nos digam um motivo pelo qual estão tristes, um motivo pelo qual não conseguem superar aquilo. Quando são muito pequeninos, não conseguem exprimir-se muito bem porque eles próprios não entendem, não é? E pronto, e mais velhos muitas vezes também. Mas nós damos espaço para a pessoa se explicar. Com os nossos amigos a mesma coisa. Tipo, epá, o que é que se passa? Estás triste, está não sei o quê. Conselho muito errado que é, epá, estou triste, aconteceu isto. Ah, ok, então olha, bebe um copo. Ou pensa noutra coisa. Não. Queres que isso passe? Sente. Sente. Tenta perceber qual foi o papel que isso teve na tua vida. Este tema para mim, eu tinha dito no Sexta às 3 passado que ainda iria fazer um post relativamente à perda do meu gato, né? A verdade é que este gato, que teve tipo 6 meses na minha vida, ensinou-me mais sobre o amor, sobre a morte e sobre o luto do que eu tinha aprendido em todo este tempo. E a verdade é que com ele, eu realmente consegui, como eu senti, eu disse tipo, pronto, tive aquela fase inicial que é tipo, chorei, acabei de chorar e disse, ok, vou arranjar outro gato. E depois pensei, Rita, o que é que estás a fazer? Tipo, esquece, ainda há este tempo de luto que tem que ser respeitado. Tipo, senão vais entrar sempre na comparação, senão não vais processar porque é que isto aconteceu. E realmente, quando eu comecei a sentir, quando eu me permiti estar a sentir o papel deste gato na minha vida, que era um gato super importante, o papel de toda esta situação e porque é que eu o perdi de uma forma violenta, não é? Por um acidente de carro, fui atropelado, eu percebi perfeitamente que eu estava noutra situação completamente diferente, a tentar controlar ao máximo, não dava espaço para que a vida fluísse, para conseguisse pôr onde eu queria. Então, comecei por ter situações de perda suaves, não foram suficientes, até que realmente, com a perda do meu gato, eu fui obrigada a pôr-me no eixo e a perceber porque é que isto aconteceu. E são coisas que não têm relação, não é? Nós pensamos assim, o que é que um gato tem a ver com o que quer que seja do resto da tua vida? Como é que uma coisa pode estar com. Como é que uma coisa pode ter a ver com a outra? Mas a verdade é que tem tudo a ver, está tudo interligado. Okay? Esta noção do todo é muito importante. E esta é também uma das grandes feridas das pessoas que me procuram, que é tipo, as pessoas não têm noção de porque é que as coisas lhe acontecem. Isto causa-lhes muito sofrimento. Mas porquê? Porque também é como se te faltassem as ferramentas de análise sensorial, ou seja, conseguir analisar a situação através do sentir. E isto realmente requer algum treino, requer também alguma não, total honestidade, integridade com ela própria, para ela estar a perceber e perceber, tipo, ok, eu lá atrás estava a fazer algo que não era suposto estar a fazer agora, então estou a atrair estas situações que são mais densas, que são mais duras. E efetivamente, eu que tinha pânico da morte, muito interessante, eu tinha pânico da morte, mesmo estando a trabalhar todas estas situações, não é? Estar muito a trabalhar o desenvolvimento pessoal, estar sempre muito profundamente com meditações, com isto e com aquilo, eu continuava a ter um medo atrás da morte. E com a morte do meu gato, como eu já disse, foi o animal doméstico mais especial que eu já tive, com a morte do meu gato, até a minha entrega à morte foi diferente. Foi realmente aquela noção tipo, ok, realmente nada é nosso. Nada é nosso, nada é meu, não é? É um empréstimo que é me dado e tirado sem o meu controle. Eu posso estar a fazer tudo bem, eu levo o gato ao veterinário, eu não deixo o gato sair a determinadas horas, eu tenho coleira no gato, que é para eles saberem que tem dono, que não vai ser roubado. Enfim, eu fiz isso tudo. E não deu para controlar, não é? Tipo, o gato partiu.
Então, e isto, não, eu sei que não sou a única pessoa a passar por isto. Eu não sei se há aqui alguém na plateia que tenha passado por situação semelhante, né, com estas perdas, e os aprendizagens com os animais são muito fortes. Mas que nos mostram realmente os outros lutos que têm que ser feitos na nossa vida. A grande aprendizagem que eu tive com o meu gato é que o luto que eu precisei de fazer nas outras situações, nomeadamente profissional, tinham a ver realmente com esta minha incapacidade de permitir fluir, esta incapacidade de não controlar, de achar que, tipo, que a vida está comigo e que deixa seguir. Agora, ponte para luto nos relacionamentos, ok? O que é que acontece aqui? Muitas vezes nos relacionamentos, há relacionamentos vivos com as duas pessoas vivas, 2 ou 3 ou 4, às vezes é um triângulo, às vezes é um quadrado, às vezes é um círculo, não interessa, mas já, com todas as partes envolvidas vivas, há um luto que tem que ser feito. A pessoa estende o relacionamento, normalmente, entre aspas, falido, no sentido em que já não tem vitalidade, já não dá para avançar, tipo, já aparentemente já está acabado, já não dá para puxar mais, né? E a pessoa estica muito, muito para além dos limites, sem conseguir tomar esta medida muito importante, que é tipo, ok, eu vou, vou deixar vou deixar este relacionamento, porque já não faz sentido continuar neste relacionamento. E muitas vezes, quais é que são, no consciente, as razões pelo qual nós estendemos o relacionamento sem acabar, mas mesmo sabendo que, tipo, que já não dá, ou que a pessoa tem um comportamento que não é apropriado, ou que aquela pessoa continua a magoar, ou que não há respeito, ou que não há isto, ou que não há aquilo, etc. O que é que acontece? Muitas vezes os motivos da parte consciente que aparecem são os filhos, dependência financeira, a família desaprova, isto pesa muito, tipo, a minha família não vai aceitar, a minha família não vai apoiar, a minha família vai ficar contra mim, etc, etc, etc. Outra muito importante, doença ou incapacidade de uma das partes, e esta aqui é muito tricky, porque ou seja, é como se a pessoa estivesse ali a viver a vida do outro porque a outra pessoa tem uma doença ou tem uma incapacidade e estão os dois em sofrimento profundo porque ninguém consegue ter a coragem de dizer ok, tipo, isto enquanto casal não funciona, podemos tentar fazer isto de outra maneira. Então, é como se não houvesse este luto. É como se este luto não fosse feito. E é preciso fazer, mas é preciso ter esta coragem também, atenção. Manter as aparências. Esta eu adoro, mas atenção, esta também é muito, tem que estar muito atento, porque nunca é manter as aparências. Manter as aparências é tipo, é a primeira coisa que aparece, mas que esconde o verdadeiro motivo. Nunca, ou seja, porque o ser humano não, na sua essência não é fútil, na sua essência não é ganancioso, na sua essência não é mau, como nos quiseram dizer sempre. Então, esta são as primeiras coisas que nos aparecem porque tem a ver realmente com esta, entre aspas, educação que nos foi dada, mas sempre a última, ou seja, nunca é manter as aparências. Tem sempre uma ferida por trás, tem sempre uma razão muito forte e muito válida também para a pessoa não conseguir pôr fim a esta situação. Só que há aqui uma situação também que tem que ter atenção, que é o sentimento que está inanimado ou morto não ressuscita só pela vontade do outro. Não é? Tipo, uma das partes quer acabar, nenhum tem a coragem de pôr um ponto final, então pensa-se que a outra parte vai conseguir reanimar, seja por que forma for, seja através de amor, seja através da provocação, seja o que for. Por exemplo, quando nós temos um vaso de flores, não é? Tipo, aquelas flores que estão mortas, nós retiramos do vaso, que é para não prejudicar todo o ramo. Mas quando nós estamos a retirar esta flor morta que está no vaso para manter o que está, isto não tira o amor que nós temos por aquela flor, isto não tira o amor que nós temos por aquele vaso, não é? Pelo contrário, é realmente um ato de amor. Tipo, vamos tentar salvar tudo, tirando o que já não interessa, o que já está expirado, não é? O que já está falido, o que já não está aqui a fazer nada, ok? E o mesmo deve ser feito nos nossos relacionamentos, na nossa forma de viver, no que seja. Okay? Isto é também muito importante e interessante. Depois, há uma coisa muito importante que também tem a ver com a resistência ao luto. Né? Aquela parte. Porque, por exemplo, num relacionamento, o que é o luto? O luto pode
o luto pode não ser no imediatamente após, claro que isso depois também vai ser uma fase de transição, mas a partir do momento que a pessoa toma a decisão ou toma a consciência de que o relacionamento não está bem, de que tem que haver aqui uma mudança, eu acredito que todos os relacionamentos, ora bem, eu acredito que um relacionamento de sucesso não é aquele que dura para sempre, mas é aquele em que a pessoa tem uma noção, tem uma consciência expandida, consegue expandir a consciência através daquele relacionamento. Então consegue ter uma noção do todo muito maior do que tinha até ali, ok? Então o que é que acontece? Só que quando o relacionamento está em falência, há esta tendência da responsabilização do outro e não olhar para nós próprios, e isto então retira-nos do eixo, retira-nos realmente do motivo principal porque é que isto está a acontecer. Então, qual é que é o gatilho emocional desta resistência a estar a fazer o luto? É que a dor aproxima-nos da outra pessoa e da situação. Isto é tudo ilusório, não é? Mas tipo, se eu estiver a sofrer porque aquela pessoa não gosta de mim, se eu estiver a sofrer porque aquela pessoa já não me quer, se eu estiver a sofrer porque é que este relacionamento mudou e já não é o que era, é como se esta dor me mantivesse presa a outra pessoa. E como eu não quero largar aquela pessoa, não quero largar aquele relacionamento, eu mantenho então esta situação a correr. Continuo a levar a situação para eu poder estar de forma ilusória ainda com aquela pessoa junto de mim, que é uma tremenda ilusão, porque aquela pessoa já não está ali junto dela, de nós, não é? Fisicamente ou simplesmente emocionalmente, já não está, já foi. Então alguém vai ter que tomar uma decisão, alguém vai ter que ser muito sincero com ele próprio e com os outros e perceber, tipo, ok, isto já não faz sentido. Isto vai ter que mudar, não é? Então arranja uma estratégia de mecanizar o relacionamento, deixar de ter esta vertente de sofrimento e de luta, não é? Tipo, a coisa não flui. E das duas, três, ou termina o relacionamento, ou realmente arranja uma forma de conseguir superar este relacionamento. E então há estes dois lutos. Há este luto quando tem a tomada de consciência, tipo, isto não está bem. Quando tem a tomada de decisão, pá, eu vou fazer qualquer coisa para isto mudar. E depois, quando começa a fazer isso, não é? É uma largada de pele, há uma pessoa, uma pele que sai, tem que abrir espaço para outra pele. E então, a partir daí, nós então quando sentimos profundamente a dor que é, tipo, eu já não fazer as coisas como eu fazia antes, eu já não sentir as coisas como eu sentia antes, eu já não estar disponível como eu estava antes. Há esta dor deste luto que é em vida, de uma relação que ainda de alguma forma está viva, mas que é um luto que tem que ser feito, que é o luto que antecede a grande mudança, seja as pessoas juntas, seja as pessoas separadas. Mas é o luto que vai dar abertura para esta transformação que vai ocorrer. Faz sentido? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer partilhar alguma história? Alguém tem alguma dúvida em relação a isto? Tem aqui pessoas que se estão a rir. Não sei se querem partilhar connosco esta parte de acharem piada ao que eu estou a dizer, mas seria interessante vocês partilharem, porque faz sentido, porque realmente há um pouco esta vontade, esta noção de fugir do luto, há uma resistência em chamar as coisas como elas são, não é? Que é o luto, é a resistência a esta transformação. Então o luto é este momento de recolhimento, este momento obviamente de sombra, não é? Em que vem de cima as nossas dores, vem de cima as nossas a nossa forma de lidar, que nem sempre gostamos, não é? Não quero chamar de defeitos, mas o que nós consideramos, a Luísa está a dizer que faz todo o sentido, grata Luísa, portanto, esta forma de nós lidarmos, que nem sempre é aquela que está alinhada e de acordo connosco, não é? E isto deixa-me a pensar que se realmente a pessoa conseguisse atravessar este deserto, não é? Maior sofrimento, se a pessoa tiver essa coragem, a pessoa conseguir atravessar isto, consegue então depois estar preparada para a sua transformação. E já viram, tipo, tantos temas que falei aqui, não é? Falei da morte de pessoas, falei da morte de animais, falei de mudança no relacionamento, mudanças profissionais. Portanto, a quantidade de lutos que nós vamos fazendo, porque a vida está sempre a evoluir. A vida está sempre a pedir algo diferente para nós e de nós. Nós vivemos a nossa vida, não é? E eu já não sou a pessoa que era o mês passado,
sabe? Eu já nem sou a pessoa que era a semana passada. E não sei se vocês têm também esta noção da vossa constante transformação. Sempre nesta transformação. Obviamente que a nossa vida também vai ter transformação. Mas há que respeitar esta dor da pessoa que já não é. É só isto, é só tipo estar sentado, mas conseguimos nós no nosso dia a dia manter este alinhamento, esta decisão de estar connosco, de nos dar aquele colo, de nos ouvir, como ouvimos os nossos amigos, como ouvimos os nossos filhos, como ouvimos até os lamentos dos nossos animais, não é? Quando estão doentes que ficamos tão preocupados, os sinais no trabalho, que as coisas não estão bem, e nós estamos ali muito atentos a tentar agradar os nossos chefes, tipo, a fazer tudo como deve ser, tudo certeiro, etc. Depois há este luto. O que é que acontece muitas vezes? É esta resistência, tipo, não. Porque depois entra aqui o ego, que é, tipo, eu não fiz nada de mal, eu não vou estar agora a fazer as coisas diferentes porque eu não fiz nada de mal. Não há certo, não há errado. São só estratégias. Foi a Solange que pôs o riso, sem querer. Tudo bem, Solange. Ou seja, e com isto agora perdi-me o que é que eu estava a dizer. Não há certo e não há errado. É tudo estratégias que nós vamos utilizando para nós conseguirmos sobreviver. Ok. A Solange estava a dizer que não consegue comentar no computador e mandou um coração. Grata, Solange. Grata por estares aí desse lado. É sempre bom ter-te aqui connosco. Quando nós conseguimos fazer esta divisão, tipo, não há certo, não há errado. Ok, então porquê é que eu ajo assim? Porquê é que eu me sinto assim? Porquê é que eu penso assim? Porquê é que me custa fazer assim? Porquê é que eu acho que aquela pessoa está a fazer errado? É simplesmente porque é o ego a entrar em defesa. Não é? Tipo, para nos proteger da nossa dor. Só que o que nós devíamos fazer é pôr o ego do nosso lado, não é? Tipo, dizer, está tudo bem, vamos aqui aceder a esta dor, está tudo bem. Tipo, vamos perceber o que é que está aqui a passar para podermos passar para a nossa versão seguinte de uma forma mais equilibrada, mais saudável. E é como diz a Beatriz Gosta, não é? Tipo, se tiveres 20 anos, atenção à tua estrutura, se tiveres 30 já tens estrutura, nem sempre, nem nunca. E há pessoas até com 40 e com 50 que continuam sem esta estrutura, vão arranjando mecânicas de sobrevivência, mas a verdade é que continuam a pôr ferida sobre ferida, ferida sobre ferida, e não é tratada nenhuma ferida. Só que depois, lá está, tem tantas camadas em cima da ferida original que é difícil perceber qual é que é realmente o motivo principal de tudo aquilo estar a acontecer. E então, vamos colocar, não sei se está aqui alguém que tem esta situação, tipo, eu não faço a menor ideia porque é que as coisas me acontecem desta maneira, eu não faço a menor ideia porque é que atraio estas situações, eu não faço a menor ideia porque é que isto, porque é que aquilo. Tipo, ok, então vamos fazer um reset, vamos fazer um luto a esta forma de ser, de que eu não compreendo nada, vou cruzar os braços e não estou a perceber porque é que isto me acontece, porque eu faço tudo bem, isto também acontece muito, ok? Então, conseguem ter esta coragem de tipo, não, vou fazer um luto a esta minha forma de agir porque não me está a trazer resultados novos, não me está a trazer a tão desejada felicidade. Faz sentido? Não sei se querem comentar alguma coisa comigo, tipo, disparem. E aproveitem e vão meter like na Beatriz Gosta, porque realmente eu ri tanto, eu chorei. Porque, olá, temos aqui uma pessoa irritada. Não sei se quer também comentar. Porque eu chorei a rir realmente com a forma como ela dava os conselhos, que são realmente muito acertados. É de uma forma muito leve, muito ligeira, não é? Mas são realmente muito acertados. E é sem dúvida esta parte crua da nossa alma, que a nossa alma só quer existir, só quer ser. Mas para ser, realmente tem que passar tem que atravessar este deserto de dor quando a dor vem. De mudança. A transformação implica sempre um luto. Porque há sempre uma parte que vai morrer. Uma parte de nós, não é? Que vai deixar de existir. Porque faz parte da mudança. Não dá para ter o melhor dos dois mundos. Isto vai criar conflito. Isto também acontece muitas vezes. Tipo, ok, agora sou uma pessoa diferente, agora aconteceu as coisas de maneira diferente, mas ainda assim tenho uma pessoa diferente, tenho uma situação diferente, mas ainda vou fazer as coisas como eu fazia antes, porque é a minha maneira de ser, porque eu adoro, porque eu sou assim. Eu sou assim e vou fazer as coisas assim. Calma, nós não somos assim, nós podemos estar sempre a mudar. Podemos estar sempre, e quando eu digo mudar, não é mudar da noite para o dia, não é deixar de ser a pessoa que era para passar a ser uma pessoa completamente diferente, não. Quando digo mudar, é tirar estas camadas que temos que tirar para nos pôr no centro da pessoa que nós somos, que viemos para ser. E para isso, então, esta parte do luto é muito importante. Eu, com as pessoas que me procuram, portanto, com as minhas clientes, com as minhas sereias, whatever que quiserem chamar,
eu respeito muito esta parte do luto, esta parte da dor. Não é? Muitas vezes, tipo, nós temos planos semanais e a pessoa diz-me, epá, tipo, não, agora não dá, tipo, tenho que respirar. E tipo, ok, tudo certo, respira, mas tem consciência de que o importante que tens a fazer nesta fase é sentir. O que é que eu posso fazer? Sentir. Parar e sentir, parar e sentir, parar e sentir, parar e sentir. E isto para mim foi dificílimo de conseguir colocar na prática, foi dificílimo eu aceitar, mas realmente cada vez que eu o faço e cada vez que vou masterizando mais esta arte de que, ok, parou tudo, agora vou ter que sentir, sem ter aquela noção de que estou a falhar de alguma forma, porquê? Porque estou a dar tempo a mim próprio, tempo à minha dor, tudo isto mudou. Todas as coisas foram mudando e realmente fui ficando cada vez mais em contacto com a minha essência, começando a perceber cada vez mais também o que é que eu quero dizer, o que é que eu quero fazer, principalmente o que é que eu quero fazer da minha vida. Porquê? Porque respeito todas as etapas que uma mudança implica, que uma transição implica, que é realmente a dor também, que a mim também me custa a velha pele da Rita ter ido e eu ter que fazer as coisas de maneira diferente, porque são mais alinhadas comigo. Mas a outra era mais fácil, mas não me traz os resultados que eu quero, não me vai permitir sentir como eu me quero sentir. Percebem? É esta questão que é muito tricky, mas que temos que estar atentos. Já passámos os 30 minutos. Eu vou deixar, tipo, estes últimos segundinhos para saber se vocês querem realmente dizer mais alguma coisa, se querem comentar, se querem perguntar, se faz sentido o que eu estou a dizer. Estou aqui para vocês. Para estes últimos segundinhos. Isto para mim é sempre um prazer estar aqui na Sexta às 3. Gosto mesmo muito desta comunidade que estamos aqui a ter semanalmente. E pronto, estou a ver que não tenho aqui comentários, deixem cá ver, veio da Solange, mais ninguém comentou nada, peço então que esteja tudo claro. Quero dar-vos então um grande beijinho. Vamos encontrar na próxima semana, eu depois então vou dizer, normalmente digo na quinta-feira qual é que é o tema do Sexta às 3, então fico-vos a aguardar, tá bom? Muito obrigada, espera aí, perguntas? Um coração da Manuela. Grata, Manuela. Um grande abraço, cheio de amor para esse lado. Grata por tudo, por estarem aí. Um beijinho gigante. E até para a semana. Beijinhos!